Fuizi verde vase, dos melhores iscos que podemos usar na pesca, mas que tem algumas particularidades na sua preparação e na sua utilização, e é sobre esses pormenores que vamos hoje falar. O fuio e o verde vase são iscos extremamente interessantes para a pesca, porque são larvas que vivem no meio aquático. Portanto, são larvas de insetos, depois de eclodirem, portanto, os insetos vêm para fora da água, mas enquanto estão no estado de larvar, existem dentro da água, e os peixes conhecem-nos muito bem, são ensinados logo desde pequenino, qualquer mãe ou pai peixe ensina os seus alevins, isto é um verde vase, isto é um fuio, isto é do melhor que vocês podem comer, portanto, eles adoram comer o fuio verde vase e, portanto, é dos melhores iscos que temos, quer para os atrair, quer para os enganar com o nosso anzol. Quer fuio, quer verde vase, por norma, vêm, portanto, em jornal. Vem assim uma placa, embrulhados em jornal. No caso do verde vase, normalmente vem com um tipo de terra, uma turfa, isto é essencialmente uma turfa, em que eles vêm aqui dentro. Podemos usar assim no nosso tabuleiro de discos, não é o mais conveniente, porque tem turfa, vai trovar a água, não vai funcionar. Como é que o vamos então preparar? Usamos uma rede deste género, isto é aquelas redes como se utiliza em aquariofilia, portanto, para tirar os peixes nos aquários, em que vamos passar os verde vasos todos aqui para dentro. Para os podermos lavar. Pronto. Está tudo aqui dentro desta rede, vamos passar aqui dentro da água. E toda esta turfa vai diluir e, na sua grande maioria, vai passar pela rede para podermos ter verde vasos limpinhos para serem facilmente utilizáveis. Portanto, como vêem, a água já está a ficar castanha da turva. Vamos fazer esta operação umas 2 vezes, 3 vezes. Aqui em termos de vídeo vou só fazer uma vez para não demorar muito tempo. Normalmente isto até se faz no rio, portanto, se for em competição, portanto, campeonatos, convém não ser obviamente no sítio do pesqueiro. Há sempre um outro verde vaso que pode fugir e alguém pode dizer que estamos a engodar, não queremos cá esse tipo de confusões. Neste momento já temos o verde vase passado, portanto, a maioria da turfa já saiu, portanto há aqui ainda alguns bocados, e é isso que vamos agora separar do verde vase. Utilizamos, portanto, uma caixa com água, uma peneira de rede fina, isto deve ter cerca de 1 milímetro e pouco, em que vamos pô-los aqui. Convém ter algum pouco de água, obviamente, acima da rede. Vamos os espalhar aqui cuidadosamente e eles vão passar. Portanto, para aqueles que costumam utilizar verde vase, aliás, que costumam utilizar asticô, portanto, o princípio é exatamente o mesmo. Já viram, possivelmente, no outro vídeo em que explicámos a utilização do asticô, em que também peneiramos o asticô para separar dos mortos ou para separar dos castas. Aqui é exatamente a mesma coisa. Vamos separar o lixo maior, vamos separar os verde vasos mortos, que vão ficar aqui retidos, os vivos vão passar para dentro, portanto vão começar a furar para a rede, agora vão ficar aqui um bocadinho e vamos ficar com verde vasos limpos. Normalmente repito esta operação 2 vezes para ficarem mesmo limpinhos, que assim, quando tiramos da nossa caixa de discos um verde vaso, sabemos que está em perfeitas condições, sabemos que está limpo, conseguimos ver perfeitamente se a água estiver limpa, sem os tais detritos que já falámos, conseguimos identificar rapidamente um ou outro que seja maior ou mais pequeno, consoante aquilo que nos interessa usar, e assim somos muito mais eficientes. Neste momento já temos o verde vase passado, como podem ver há aqui muito detrito, alguns restos maiores da turfa, os verde vasos mortos, portanto nada disto interessa, tudo isto é para deitar fora. Vai fora e aquilo que temos agora aqui é já o verde vase passado. Ainda lhe iria, aliás, a seguir ainda vou fazer uma segunda passagem, mas para já, para efeitos do vídeo, vamos considerar que já estaria bom. Portanto, vamos entornar a água novamente para este pequeno camaroeiro da aquariofilia. E está limpo, praticamente, pronto. Ainda tem alguma turfa, mas já não é nada de muito significativo. Neste momento, para os prepararmos para a competição, é deixá-los à mesma ficar dentro d'água e só vão sair daqui
para o nosso tabuleiro, portanto, do tabuleiro de discos que vamos ter na mesa de discos, já perto do início da prova. Um pequeno truque que vos aconselho em competição: nunca pôr o verde vase todo no mesmo tabuleiro, na mesma caixa. Porque a água pode aquecer, podemos não ter atenção, portanto isto convém ter sempre água fria, portanto a água pode aquecer e não temos atenção e eles acabar por morrer. Podemos sem querer bater na caixa, entornamos e ficamos sem verde vase. Se tivermos em duas caixas, uma na mesa de discos, outra resguardada à sombra, uma delas temos garantia que até ao fim da prova vai estar sempre em condições de podermos usar. Como digo, a água fria é importante. Hoje está frio, estão dentro dos 15 graus, 16 graus, portanto não é significativo, mas em alturas de muito calor convém ter atenção, levar sempre para a prova, para o treino, para aquilo que for, para a pesca de lazer, se bem que normalmente não se utiliza em pesca de lazer, mas pronto, mesmo que seja, levar água, mesmo com gelo, garrafas de água congelada, para depois irmos deitando água realmente muito fria, para eles se aguentarem. A água quente é inimiga do verde vase, acaba por os matar, e não é isso que queremos ter os verde vases o melhor possíveis, o melhor conservados possíveis. Acabámos a nossa prova, acabámos o nosso treino, sobraram-nos verde vases. Como é que os podemos conservar? Não é fácil, não é dos iscos mais fáceis de conservar, mas uma semana, por vezes, ainda se consegue. Como é que fazemos? Temos que os pôr numa vasilha. Há que eu utilizo uma garrafa de 1,5 litro, por exemplo, cheia de água. Eu normalmente utilizo esta caixa, cheia de água, no frigorífico, na parte mais baixa, portanto, para não ser a zona de máximo frio, portanto, na zona em que não seja a mais fria do frigorífico, deixá-los estar com água e está-los lá dentro. Cuidado a ter, peneirá-los pelo menos 2 vezes por dia, de manhã e à noite. Peneirá-los, mudar-lhe a água para tirar os mortos, porque se começam a morrer alguns, rapidamente os outros vão morrer. Vai estragar a água e os outros vão morrer. Portanto, peneirá-los 2 vezes por dia. Dá trabalho, dá muito trabalho, mas permite-nos ter iscos, às vezes de uma semana para a outra, e conseguirmos aguentá-los em perfeitas condições para utilizarmos. Até porque é um isco, não é dos mais fáceis de arranjar, nem todas as lojas têm, e não é propriamente barato, mas é extremamente eficaz, principalmente em algumas pescas, como hoje aqui, estamos em Penacova, pesca de bogas, extremamente eficaz, pimpões, muito eficaz, mesmo nas carpas é eficaz e, portanto, é um excelente isco que nós podemos usar e que temos à nossa disposição. O FUI utiliza-se essencialmente para misturar no engodo. Embora por vezes em situações extremas, que o peixe esteja muito difícil, também se pode iscar, obviamente com anzóis muito pequeninos, porque senão o FUI é tão pequenino que não se ia conseguir. A iscagem é muito semelhante, igual à do verde vase que iremos ver à frente. O verde vase utiliza-se quer para engodar, para misturar no engodo, embora normalmente em menor quantidade, até porque há um limite muito reduzido que se pode usar em competição, e essencialmente utiliza-se para iscar. Há 2 tipos de verde vase. O verde vase, chamamos assim, o mais normal, mais comum, que normalmente vem de Espanha, de França, e depois há o chamado verde vase russo, que é muito maior. Qual é a diferença? Enquanto o mais pequeno, portanto aquele primeiro que eu falei, é muito mais ativo. O chamado verde vase russo chega a ter 3 vezes o tamanho do outro, mas mexe-se muito pouco. É melhor ou pior? Depende das pescas. Por exemplo, se for para uma pesca difícil de carpas, por exemplo, por vezes funciona melhor o russo. Para pescas como a de hoje, portanto, no caso aqui das imagens que estão a ver, em Penacova, uma pesca de bogas, funciona de muito longe, muito melhor o verde vase mais pequeno. O russo não funciona de todo e, portanto, com este permite-nos ter muito melhores resultados. O FUI é uma larva mais pequena, parecida ao verde vase, mas de um tamanho muito mais pequeno, em que vem também em jornalo. Portanto, e como podem ver aqui, vem uma pasta compacta. Portanto, este já tem alguns dias, portanto, às vezes vem mais solto, outras vezes vem mais pegado. Portanto, isto não é utilizável. Se vamos misturar no engodo, isto está compactado. Portanto, este sobrou de ontem e, como podem ver, está solto. Pronto, e assim facilmente pomos no engodo, espalhamos e fica espalhado. Como é que vamos transformar isto naquilo?
portanto, com a tal peneira que já usámos para separar o verde vaso, peneira fina, vamos utilizar ou terra de some ou décolleté. Décolleté não é mais que uma fécula muito fininha, uma farinha muito fininha e que vai ajudar a separá-los. Pessoalmente prefiro a terra de some seca. Pronto, enteneiramos. Estes grumos não interessa passar muito porque estes grumos só vão fazer mal, deitamos fora. E neste momento aqui o que vamos ter que fazer é passar a terra aqui pelo fui para ir separando. Fazer aqui pequenos movimentos circulares. Pode tratar com delicadeza, porque é um isco frágil, mas para ir soltando. Pronto, porque é que não gosto muito de utilizar a fécula? Se tiver mais calor, a fécula tem tendência a secá-los muito e morrem mais facilmente. Por outro lado, também tem o senão de que formam uma película à volta dos fuis e que tem tendência a torná-los um pouco mais flutuantes, o que nem sempre é bom. Se for, por exemplo, uma pesca à meia água, uma pesca, por exemplo, de abeletes, funciona melhor o décolle do que a terra de some. Para uma pesca mais clássica de fundo, preferível a terra de some. Portanto, como vêem, os fuis já estão a soltar-se. Pronto, ainda há aqui alguns bocados mais compactos, mas que se vão soltando. Como é que conservamos o fui? Pronto, acabamos a nossa prova, o nosso treino, o que for, a nossa pescaria, e queremos conservá-lo. Sobrou-nos, queremos conservá-lo. Tal como falámos no verde vaso, portanto, é um isco que não se dá bem com o calor. Portanto, o melhor sítio para o termos é no frigorífico. Há mesmo no jornal umedecido. Portanto, dobramos, tal como ele vinha, dobrado, pomos na parte menos fria do frigorífico e vamos deixá-lo lá estar. Cuidados a ter, pelo menos uma vez por dia, o ideal é 2 vezes, tirá-lo do frigorífico, abrir o jornal, deixar arejar, dar uma borrifadelazita com vaporizador, não muito, para não empapar, porque senão a terra vai ficar uma papa, não interessa, dar-lhe uma borrifadela e fica, aguenta-se facilmente, já aguentámos, fui por 3 semanas em boas condições de uso. Não queremos pô-lo no frigorífico, não podemos pô-lo no frigorífico, não temos frigorífico para isso. Como é que o podemos então conservar? Não é a mesma coisa, mas funciona também e em algumas situações até melhor. Congelá-lo à mesma com a terra de some, pronto, e aí o fui descolado com o décolleté é muito mais complicado de conservar, quer seja assim no frigorífico, quer seja para congelar. Portanto, pomos pequenas porções em jornal à mesma, dobramos, pomos no frigorífico, quando queremos utilizar é só tirar e usar. Convém não tirar cedo demais, ou se tirarmos cedo demais, portanto mantê-lo em um local frio, porque senão ele rapidamente vai apodrecer. O Luís teve hoje uma prova aqui em Penacova, a capital das bogas, em que, para percebermos como é que depois então funciona a questão dos fuis dos verdes vasos, esta era a mesa de discos dele. Portanto, tem aqui o engodo. Aqui tem uma caixa em que tinha o fui. Portanto, está já assim um restinho, portanto, acabou a prova, gastou praticamente todo. Portanto, em que tinha o jornal umedecido por cima para manter sempre fresco. E mesmo assim ainda tinha um pano por cima para fazer um pouco mais de sombra. Em que tinha uns pinques, tinha uns asticôs e aqui o verde vaso. Pronto, como já vimos, a sua separação, pronto, está dentro d'água, a água está fresca e está dentro de um tabuleiro que tem uma rede e, portanto, a qualquer momento a água já não está boa, já não está em condições, conseguimos tirar, deitamos esta água fora, pomos nova água fresca e os verdes vasos ficam aqui bem conservados para continuarmos a pesca. Para vos mostrar a maneira de iscar o verde vaso, vou-vos deixar com as mãos do Luís, está muito mais prático do que eu e com olhos muito melhores, e ele vai-vos mostrar como se deve então
iscar o verde vase para se ter bons resultados. Importante escolher o verde vase em função daquilo que os peixes no dia estão a querer, às vezes pode ser maiores ou mais pequenos. Normalmente tira-se alguns verde vasos para a perna e aí escolhe-se mais facilmente aquele que queremos. E depois é espetá-lo pelo terço superior, portanto mais ou menos entre a cabeça e a metade, ou seja, a 2/3 do verde vaso. Como se pode ver, ele está a mexer, está vivo e está em boas condições. Assim que chegar dentro da água vai começar a mexer ainda mais. Espero ter ajudado a desmistificar o uso do verde vaso e do fouillis, sendo iscos delicados. Muitas vezes há muita gente que tem algum receio de o utilizar, mas seguindo estes princípios básicos conseguimos ter fouillis e verde vaso em boas condições para usarmos, que nos vai ajudar a ter boas pescarias, a melhorar os nossos resultados. Pesquem bem, pesquem muito, pesquem like a boss.